Olá, tudo bem com você? Que bom, como sempre, mais uma vez você aqui no nosso canal Bacana Investir. Eu sou o Joca Peixoto, o seu educador e planejador financeiro. Antes de eu continuar esse vídeo, eu gostaria que você, para ficar bem ligado aqui no que eu vou falar, se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito ainda, né? Deixa aquele like, no final do vídeo deixe um comentário, que é espetacular a gente saber se os conteúdos estão agradando ou não. Compartilhe com seus amigos e acione também aquele sininho. Combinado assim? Então vamos ao vídeo de hoje. Então é o seguinte, gente. O bom daqui desse canal, eu particularmente estou gostando muito, que é o seguinte, eu faço uma pauta dos vídeos que eu vou gravar e termino sendo atropelado, muito mais assim pela interação que a gente está tendo com vocês. Então o que é que ocorre? Hoje, dia 22 de julho de 2020, eu tinha uma programação de vídeo para gravar hoje ou amanhã. E aí eu tive dois questionamentos de seguidores da gente lá no Instagram, né? Na nossa conta lá no Instagram, dois seguidores nossos, um homem e uma mulher, que, preservando as fontes, eu vou chamar de meu amigo e minha amiga. E eles fizeram um questionamento e parece que eles não gostaram muito do que ouviram de mim. Na realidade, a gente é uma coisa até natural, né? A gente só gosta de escutar o que nos convém, né? Então, muitas vezes a gente tem uma opinião formada e temos muita certeza daquela opinião formada e a gente não fica lá muito, não vou dizer satisfeito, mas não fica muito convencido com a resposta que nós obtivemos aos questionamentos. Mas vamos lá, primeiramente o meu amigo. Eu recebi lá no WhatsApp a seguinte questionamento desse meu amigo. Ele mandou lá para mim: bom dia, qual o melhor investimento hoje? Pense numa pergunta difícil para uma resposta mais difícil ainda. Então, o que que eu fiz? Primeiro que eu até pedi desculpa a ele, eu só respondi no dia seguinte, porque realmente eu estou me policiando muito nessa questão aí de WhatsApp, porque realmente não dá, não dá para ficar 24 horas pendurado no WhatsApp, olhando instante a instante se tem uma mensagem. Mas, enfim, vocês podem continuar enviando mensagem para mim, tá, gente? Que eu vou responder a todas. Agora, talvez não com a rapidez que vocês desejariam. Mas, enfim, então no dia seguinte eu respondi para ele, mandei um áudio, porque ia ficar um pouco longo escrito, um áudio dos seus 3 minutos. E eu falei para ele: amigo, depende. Pois é, depende, né? Você tem quanto para investir? Quais são os seus planos? Quais são os seus objetivos? Você vai fazer um aporte único ou você vai fazer todo mês uma parcela do seu salário? Você pretende resgatar esse dinheiro quando? No final do ano, daqui a um ano, daqui a 10 anos, quando você se aposentar? Então, todas essas variantes, elas têm que ser respondidas para que eu possa lhe dizer qual é o melhor investimento hoje para você. E só para você, porque de repente, para outra pessoa que está assistindo esse vídeo, não seja o melhor investimento. E parece que ele não gostou muito. Ele me respondeu o seguinte: muito obrigado pelos esclarecimentos e tal, pela resposta esclarecedora. Deu para sentir, muito obrigado pela resposta esclarecedora. Deu para sentir que houve uma certa ironia aí. Mas, enfim, o que eu quis dizer para ele? Que depende, tá? Depende. Se ele tiver o mesmo volume de valores investido que eu, o meu objetivo é diferente do dele.
Então, eu de repente sou mais arriscado nos meus investimentos para ter uma rentabilidade maior. Por quê? Porque meu tempo provavelmente é menor do que o dele. Então, essas variantes nos faz chegar à seguinte conclusão: qual o melhor investimento hoje? Depende. Então, para isso é que existe o planejador financeiro, que a gente vai traçar um perfil seu, ver suas condições financeiras, ver suas despesas mensais, quanto você ganha, quanto você vai fazer de aporte inicial e quanto você vai fazer os aportes mensais e qual o tempo que você tem para esperar até fazer o resgate. Obviamente que eu estou considerando que numa emergência você vá lá e saque o seu dinheiro, afinal o dinheiro é seu, tá? E principalmente descobrir qual o seu perfil de investidor, se conservador, moderado ou arrojado, para lhe recomendar o melhor investimento. Combinado assim, amigo? Qualquer dúvida, sigamos à disposição. E agora vamos para a minha amiga. Ela me mandou também, para variar, pelo WhatsApp, um print lá de uma reportagem que falava que o governo federal, juntamente com a B3, havia extinto a taxa de 0,25 que as corretoras cobravam para quem investisse no Tesouro Direto Selic, tá? Só lembrando que o Tesouro Direto, ele tem o Tesouro Direto Selic, tem o pré-fixado, o pós-fixado, IPCA+, enfim, tem uns 5, 6 tipos só de Tesouro Selic. E esse investimento do Tesouro Selic, que é apenas uma modalidade do Tesouro Selic, é limitado também só a 10 mil reais. Ou seja, se você tiver 20 mil reais, 10 mil não vai ser tributado por essa taxa de corretagem e os outros 10 mil a mais volta a incidir na tabela. Foi um grande negócio? Foi. Agora, convenhamos, não foi uma coisa assim tão boazinha do governo. Por quê? Porque a própria taxa Selic, que é o governo que determina, viu, gente? A taxa Selic, o Copom, que é o órgão regulador subordinado ao Banco Central, que é do governo federal, determina a taxa Selic. Tem os estudos econômicos, mas é determinado pelo governo federal, um órgão do governo federal. Então determinou 2,25 ao ano. Você imagina cobrando uma taxa de 0,25 ao ano também. Então é um absurdo. Quando, por exemplo, em 2016 a taxa Selic era 14,5, 0,25, era um grão de areia, né? Na taxa de 14,5. Quando a taxa é 2,25, nada mais justo, embora digna de aplauso, que haja redução, mas nada espetacular. Mas, enfim, aí essa minha amiga passou essa matéria e eu senti que ela deu uma vibrada legal, tal. E aí a gente começou uma série de bate-papo, né? E a gente deu para fazer notar que o perfil dela é extremamente conservador. Só temos 3 perfis: conservador, moderado e arrojado. Eu acho que ela criou o 4º perfil, que é o extremamente arrojado, porque teve uma hora que ela colocou aqui: eu só invisto onde eu tenho segurança. Aí eu respondi: diziam isso da poupança, né? Você viu que a poupança já houve, inclusive, confisco dela. Ah, mas o Tesouro Selic hoje é o mais seguro do Brasil, segundo ela. É verdade, tá? Isso daí é verdade. Por quê? Porque para você ter ideia o que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é o seguinte: você vai pegar o seu dinheiro, a sua reserva, o que você conseguiu economizar, e você vai emprestar para o governo federal. Então, você empresta a esse governo federal que pode ter a possibilidade, por exemplo, dele ficar só até 2022, vamos supor que ele seja reeleito, ele vai até 2026 e você está comprando um tesouro direto para 2034, 2046, que já tem títulos. Ou seja, você está dando um crédito ao governo, não ao governante, ao governo. Então, você está emprestando um dinheiro hoje ao governante Bolsonaro, que provavelmente não será ele que vai honrar esse compromisso com você em 2045 ou 2035. Então é uma questão de confiabilidade entre as partes. O governo diz que vai lhe pagar
e você confia que vai receber do governo. Agora, tem um detalhe que a minha amiga esqueceu, que é o seguinte, é um bom negócio sair da poupança para ir para o Tesouro Selic, principalmente depois dessa isenção da taxa de corretagem, saindo dessa mudança, da poupança para a taxa Selic. Senão vamos fazer a conta aqui. Hoje, quanto é que a poupança rende anualmente? 1,57, ou seja, você pega a taxa Selic, que é 2,25, aplica 70% da taxa Selic e você vai encontrar 1,57% ao ano, é o que a poupança vai te rentabilizar. Aí você vai para o Tesouro Direto Selic, ele garante o quê? 2,25, já é melhor do que a poupança. Só que tem um detalhe, o Tesouro Direto ele é tributado pela tabela regressiva do imposto de renda. Dependendo do período que você tirar, você pode pagar inclusive até 22,5%. Mas eu vou imaginar que você vai conseguir ficar com esse dinheiro investido lá por no mínimo 2 anos. Então você vai para a alíquota menor da tabela regressiva do imposto de renda. Será que é para ficar tão maravilhado com essa isenção da taxa de 0,25 para aplicar no Tesouro Selic? Então eu fiz umas continhas aqui, é o seguinte, Tesouro Selic 2,25, quando eu resgatar, partindo do princípio que eu só vou resgatar na tabela mínima regressiva, que é após 2 anos, 15%, eu vou ter uma rentabilidade de 1,91% ao ano. Foi um bom negócio? Foi. Eu saí de 1,57% de rentabilidade da poupança para 1,91% de rentabilidade do Tesouro Direto. Houve um progresso? Houve. Agora, por que não você se estimular, procurar estudar mais, procurar acompanhar aqui os nossos vídeos, fundos imobiliários, você montando ali, vou só dar um exemplo, tá gente? Tem cotas a partir de R$100 de fundos bons. Então você pega ali R$1.000, compra 10 cotas de fundos diferentes, então você vai ter uma média ali entre 6, 6,5% ao ano, isento de imposto de renda. Então por que manter o dinheiro na poupança ou no Tesouro Direto Selic? Ah, mas tem que construir a reserva de emergência. Gente, a reserva de emergência é o seguinte, se você pegar a quantidade de pessoas economicamente ativas no Brasil, nós vamos chegar a um número aí, digamos, de 57 milhões. Desses 57 milhões, tem uns 2 milhões de servidores públicos. Vamos botar 5 milhões de servidores públicos. O resto trabalha na iniciativa privada. Então, a reserva de emergência, ela é direcionada e é incentivada para aqueles que trabalham em iniciativa privada, que você corre um risco enorme de você ficar desempregado e principalmente você demorar novamente a se alocar no mercado de trabalho. A reserva de emergência é útil para um perito do INSS, um auditor fiscal da Receita Federal, um funcionário de um Tribunal de Justiça de Pernambuco, da Paraíba ou do Rio de Janeiro? Eu entendo que não. Por quê? Porque a possibilidade dele ser demitido só se ele cometer uma fraude, um crime. Segundo, acabou aquela coisa de o governo atrasou, não vai pagar mais, vai dar um calote nos servidores. Sinceramente, não existe mais. Então você não vai correr o risco de passar 3, 4 meses desempregado, sem renda, enquanto não regulariza a sua situação. A reserva de emergência é essa construção. Porque caso contrário, você, por exemplo, pode colocar seu dinheiro no fundo imobiliário com resgate D+2. O que é D+2? Se você, por exemplo, precisar de um dinheiro na quarta-feira, você solicita o resgate na segunda, quarta-feira, o dinheiro está na sua conta. Então, eu não vejo nada extraordinário que você não consiga resolver 2 dias depois. Esse ano mesmo, em janeiro, eu fui fazer um investimento imobiliário, acertamos as coisas lá tudinho, quando foi na hora a mulher disse, olha, só esse preço, essa condição especial é até hoje. Eu peguei meu celular,
abri na minha corretora e digo, ó, minha senhora, essa entrada que a senhora está me cobrando aqui, dá para dar 10 entradas dessa. Era um valor pequeno. Dá para dar 10 entradas dessa. Agora, meu dinheiro está aqui, são 18h30 da noite, tudo fechado. Quando for amanhã, 10 horas, quando o mercado abrir, eu vou solicitar a venda e 2 dias depois o dinheiro está na minha conta. Aí eu passo aqui e assino os papéis e faço a transferência. Tá certo assim ou a gente não vai fazer negócio? Não, não, doutor, não se preocupe e tal. Então, gente, tá entendendo? Então, eu acho que a maior lição desses 2 questionamentos que eu recebi hoje é que eu estava lidando ali com 2 pessoas que não estão preparadas ainda para a riqueza. Quando eu digo preparado para a riqueza, eu não estou dizendo que eu ou quem me segue aqui vai ser milionário. Não, não é isso. A riqueza ele tem um outro patamar. Aí voltando para esse pessoal, eu vejo que está faltando aqui, ó. Primeiro, eles têm que mudar essa mente limitadora. Tá certo? E quando eu falo de riqueza, para mim, o que é que eu entendi depois de vários estudos, vários livros, né? Riqueza é o seguinte, você soma tudo que você gasta no mês, você passa 3, 4, 5 meses fazendo a conta. Ah, chegou pronto, minha despesa mensal é 5.000 reais. Eu e meu marido, ou eu e minha esposa, ganhamos 7, sobrou 2, então eu vou investir 2. Eu ganho 7, gasto 5, sobrou 2, eu vou investir 2. Então, todo mês você coloca. Então, você vai tornar-se rico quando o rendimento dos seus investimentos estiver pagando 5.000 por mês. Ou seja, você vai ter um baita de um patrimônio cujo rendimento paga as suas despesas. Sem você necessariamente estar trabalhando. Se para manter a sua casa, a sua família, o seu bem-estar, você precisa de 5.000 reais, os rendimentos mensais dos teus investimentos te dá 5.000. Então, paga. Ou seja, você passou uma boa parte da sua vida trabalhando para ganhar dinheiro. Agora é o dinheiro que está trabalhando para você. Isso é o que é ser rico. Então, quando eu falar aqui de riqueza, eu estou falando de riqueza mental. Você dizendo na sua cabeça, eu quero ser rico. Mas ser rico em que situação? Essa que eu lhe falei. De eu ganhar rendimento suficiente para esse rendimento suprir todas as minhas despesas, todas as minhas necessidades. Combinado assim, gente? Se esse conteúdo foi bacana para vocês, se você ficou, eu acredito que você tenha gostado de mais esse ensinamento, deixa aquele like aí, comente aqui embaixo o que você achou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e, claro, acione o sininho, porque você já sabe, aqui é bacana investir.